Bom dia para todos. Então, veja, na nossa última aulinha, tá, nós estávamos falando para vocês sobre as briófitas. Lembra das briófitadinhas? Aquelas plantas pequenininhas, delicadinhas, né, que não tinham tecido condutor, o que limitava o tamanho delas. Tranquilo? Briófita. Pteridófita agora já é um passinho a mais da escala evolutiva, né? As pteridófitas, como exemplo para vocês saberem de quem a gente está falando, lembrar, né, de quem a gente está falando das samambaias. Deixa eu pegar minha canetinha aqui, tá? Estamos falando das samambaiazinhas. A samambaia é uma pteridófita. É uma planta muito antiga, né? Ela só perde para as briófitas. Então, lá na época dos dinossauros, elas predominavam, tá? Elas estavam ali junto com as gimnospermas, né, naquelas florestas antigas. Aí, quando as plantas foram ficando mais especializadas, elas foram sendo substituídas, né, por florestas, né, com plantas mais bem adaptadas naquele momento. Então, são plantas realmente antigas, né? E diferente das briófitas, né, porque o que cai em prova, o que vai cair no Enem, o que vai cair no vestibular de vocês, é você saber a diferença entre os grupos vegetais, né? E até, inclusive, as semelhanças. O que as pteridófitas têm de comum com as briófitas e o que elas têm de diferente, né, das briófitas. Isso eu tenho que saber, tá? Uma diferença bastante marcante entre as pteridófitas e as briófitas é exatamente que as pteridófitas são plantas vasculares, enquanto que as briófitas são avasculares. Lembra lá que a gente falou que a água entrava por osmose, né, na plantinha, e que tinha que passar de um para o outro, por isso a briófita era muito pequenininha? Pois na pteridófita já tem agora, ó, um sistema vascular, já tem tubinhos especiais para levar água e sais minerais e até as folhas para fazer a fotossíntese e também para trazer o material fabricado na fotossíntese, que seria os açúcares. Então, os açúcares lá na fotossíntese começam a ser agora distribuídos através de canaizinhos especiais, que são, né, o xilema e o floema. Lembram? Então, ó, pteridófita já tem vasos condutores. Uma outra coisa, por causa disso, né, antes de falar na sequência, isso aqui propiciou a esses vegetais aqui, eles crescerem, eles ficarem grandes. Porque agora a água pode chegar com maior velocidade até a folha. E a seiva elaborada, produzida lá, pode ser distribuída rapidamente por todas as células do vegetal. E isso fez com que as pteridófitas crescessem, ficassem grandes. Tá? Tanto que nós temos, né, o samambaiaçu, que pode atingir 10 metros, 20 metros de altura. Tá? Então já é considerável, né? Uma coisa que as briófitazinhas, coitadinhas, não conseguiam fazer. Também por causa disso, são as primeiras a apresentar uns tecidos de sustentação, ou seja, um tecido próprio, não é que sustentação não é de se alimentar, tá? De sustentar, de fazer elas crescerem. Então ela tem alguns tecidos que vão dar resistência, né, à planta para ela poder ficar grande, para ela não cair no solo, né? São os chamados tecidos de sustentação, o que as briófitas não tinham, tá? Outra coisa, nós já temos agora, né, essa planta dividida em raiz, caule e folha. Faltou folha aqui, né? Mas é bem definido. Diferente das briófitas, que tinha lá radícula, folíolo, caulículo, né, que na verdade não eram verdadeiros caules nem raiz. Aqui não, aqui a gente já tem raiz de verdade, com os tecidos da raiz, já tem um caule de verdade, com xilema e floema, né, para levar as seivas. Então já evoluiu, tá? Um passo muito grande da evolução e um passo que fez com que essas plantinhas, então, elas se dessem muito melhor do que as briófitas no ambiente terrestre, né? Elas já são mais especializadas a essa vida, tá?
elas continuam, assim como as briófitas, serem chamadas de criptógamas, tá? Criptógamas são as plantinhas que não têm flores e não têm sementes. Então, você nunca vai dar uma flor de samambaia para tua namorada, nunca. Não existe, tá, flor? Né? Ah, eu vou plantar samambaia, eu queria comprar semente de samambaia. Não existe, tá? Flor, vocês já sabem, né? Isso para vocês no terceiro ano eu posso falar, né? São órgãos o quê? Reprodutivos, tá? Então ela não tem aquela partezinha que as flores lá nas angiospermas vai aparecer. E nem semente. Professor, qual que é a semente? Qual que é a diferença, digo, entre esporo e semente? Tá? O esporo, ele não precisa de fecundação, lembra? O esporo, sozinho, de mesmo, caindo no chão, vai formar uma nova plantinha. Mas a semente não faz isso? Faz, mas antes da formação da semente, tem que haver a fecundação e formação de um gametinha. Lembra? Eu sempre falei para vocês, a semente é um berço, aonde tem lá, né, um nenezinho dormindo e a comidinha dele em volta. Isso é semente. Então, houve fecundação antes. Aí formou-se lá um embriãozinho. No esporo, não. O esporo, não há fecundação. Ele cai no chão e já começa a germinar. Tá? Tranquilo? Essa é uma diferença bem grande, né, entre semente e os esporozinhos. Tá? Podem ser epífitas, vivendo sobre outros vegetais. Existem pteridófitas aquáticas, que vivem na água, inclusive lá vai haver uma diferença entre a formação do gametófito, mas a gente vai ver depois, tá? A maioria delas são terrestres. As terrestres que nós conhecemos hoje, que ainda conseguiram sobreviver, né, dentro da evolução, são as samambaias, as avencas, tá? E a cavalinha, as cavalinhas, no caso, né? Eu já mostro para vocês as três, tá? Mas vamos falar um pouquinho antes sobre esses tecidos condutores que tem dentro dela, tá? Qualquer pergunta, qualquer dúvida que surja aí, grite, tá, gente? Ótimo. Então vamos continuar. Na sequência aqui agora, ó, eu trouxe aqui só para desencargo de consciência, né, quais são os vasos condutores, quais são eles. Então nós temos o xilema e o floema, lembram? O xilema é exatamente o vaso condutor que leva água das raízes até as folhas. Então, sobe, tá? Da raiz até a folha. Um tubinho que vai levar água e sais minerais que são necessários para fotossíntese, tá? Então, o xilema. E o floema é aquele que vai trazer lá das folhas aonde a fotossíntese foi feita e vai deixando esse açúcar, né, esse alimento que foi produzido através da fotossíntese, de célula para célula e vai até a raiz, então é descendente. Tá? Enquanto que o xilema sobe, o floema desce o líquido dentro dele. Uma outra grande diferença, imagine uma sequoia que tem 100 metros de altura. Como é que a água faz para chegar até lá em cima? Né, por esses vasinhos. Mas a pressão dentro desses vasos, porque a folha está transpirando e ela está puxando água. Então a pressão dentro desses tubos do xilema é muito grande. Para poder resistir e ele não dobrar, o que acontece? O xilema é feito por células mortas. Ó, células mortas. Xilema é formado por células mortas. Mais ainda, elas são lignificadas. Lignina, lembram? É aquela substância extremamente dura. Inclusive é a lignina que mata, né, as células do xilema, quando elas estão sendo formadas, elas começam a sofrer lignificação, uma substância muito dura começa a ser produzida em volta da célula, impedindo que ela se alimente e ela acaba morrendo. Isso é natural na planta. Tá? E vai formando, então, um tubinho muito duro. Lembra? Eu falei, querem ver lignina? Pega uma noz, sabe aquela noz que tem aquele aspecto de cérebrozinho dentro? Né? A casquinha da noz é extremamente lignificada. Eu tinha até comentado com vocês que o tipo de madeira, se a madeira é mole ou se a madeira é dura, é dado justamente pela quantidade de outras coisas, mas também lignina. Se tem lignina na madeira, a madeira é uma madeira dura, usada para fazer mesa de churrasco, né? Aquelas mesas grandes que não vão
ficar tortas no meio, tá? Por quê? Porque tem uma dureza boa, né? Pega e faça uma, né, uma mesa de pinos. Você vai ver que o pinos começa a trabalhar, daqui a pouco a tua mesa, né, parece um tobogã, tá? Porque é uma madeira mais mole. Cabos de ferramenta, vai fazer cabo de ferramenta com pinos, né? É bater no prego e o martelo dá na tua testa, porque vai quebrar o cabo, né? Então, lignina vai dar, inclusive, a dureza da madeira. E ele reveste o xilema, tá certo? Aqui embaixo, ó, nesse desenho aqui embaixo, nesse aqui, ó, tá? Vocês estão vendo aqui a lignina depositada aqui, tá vendo lá onde é que eu tô com o mousezinho lá, ó? Aqui e aqui, dos dois lados, ó. Tá? Então, ó, células mortas. Enquanto que o floema, diferente do xilema, tá? Como ele está descendo, e descer todo santo ajuda, não precisa matar as células. Então, as células do floema são células vivas, ó, no desenho, elas estão aqui, ó. Vocês estão vendo ela lá, ó. Tá? São células vivas. E que está passando aqui os açúcares. E dividindo essas células, você tem uma plaquinha crivada, né? Chamadas células crivadas, que são placas cheias de buraquinho. Quando se diz lá, crivou um cara de bala, né? Encheu o cara de buraco. Então, placa crivada, tá? É uma plaquinha cheia de buraquinhos, aonde o açúcar, né, vai passar lentamente por esses buraquinhos, para dar tempo das células que estão aqui em volta receberem o açúcar, receberem a comidinha. Então, as placas crivadas dificultam a descida. Como isso aqui é mais um xaropão, né? Água misturada com açúcar, tá? Ela vai descendo lentamente, dando tempo de todas as outras células se alimentar. Tá certo? Aqui do ladinho, agora desse desenho aqui, você tem a localização do xilema e o floema. Tá? Isso num corte de caule. Caule. Cortei um caule transversalmente, coloquei ele num microscópio e olha o que eu vou ver. Aqui eu estou vendo o xilema, voltado para o lado de dentro do caule. Aqui é casca, ó, casca do vegetal aqui, né? É tudo casca. Tá? Então, ó, aqui é a parte viva do vegetal, porque a casca também é morta, né? Então você tem aqui, ó, o xilema aqui e o floema nesses menorzinhos aqui, ó. Então, ó, xilema, floema e xilema, floema. Já dá para a gente ver uma coisa muito importante para o vestibular, ó. Floema está voltado para fora e o xilema está mais para dentro. Né? Então, ó, floema para fora, xilema para dentro. Engraçado como o pessoal pergunta isso no vestibular, né? Então tem lá na primeira alternativa, floema para dentro, xilema para fora. Errado, né? Floema está voltado para o lado externo e xilema para o lado interno. No caule. Não estou falando na raiz, não estou falando na folha, estou falando no caule, tá? É assim, tá? Alguns exemplos para vocês aqui que eu tinha falado para vocês. Essa aqui é a vinca, ó, tá? Uma planta que a gente é ornamental, né? O pessoal tem em casa, tem as folhinhas bem delicadinhas, parece uma rendinha, né? Bem fininha, bem bonitinha, tá? Aqui você tem a nossa conhecida samambaia, né? Que é a samambaia zona lá, né? Que o pessoal tem muito em casa, justamente por ser uma planta antiga, tá? Ela exige pouco. Então o pessoal tem em casa porque a samambaia aguenta ficar muito tempo sem água. Tá? Ela é uma planta extremamente resistente, né, ao tempo. Então não precisa de muitos cuidados especiais. Então o pessoal tem essa planta lá para alegrar o ambiente, é resistente, precisa de pouca luz, pode ser criada dentro de casa, né, sem problema. E aqui você tem a cavalinha. Tá? Essa é a cavalinha. A cavalinha ela é usada né, como também decoração de jardim, né, normalmente numa terra muito ruim, quando é seca, quando é batida, né, isso aqui se dá bem. Tá? Se planta lá e a cavalinha germina. Mas, professor, isso não é bambu. Não, é cavalinha, ela é pequenininha, vai até a altura do teu joelho, mais ou menos, né, passa um pouquinho, né, é cavalinha. Ela é usada para fazer chá, para fazer xixi. Né? O pessoal usa quando quer emagrecer, então faz chá de cavalinha para ir várias vezes no banheiro lá, mas não adianta você só tomar e não fazer regime, né? Para você eliminar gordura junto com a urina lá, tá? Então é usado, tem para vender, né? Nesses lugares de plantas medicinais, tá certo? Então, ó, não é só essas, mas as principais são aqui, né? Que vieram lá da época dos dinossauros e estão aí com a gente até hoje,
tá? Mas existem algumas que são grandes, né? Como, por exemplo, nós temos aqui o exemplo do xaxim. O xaxim, né? Ou também conhecido como samambaia-sul, aqui na nossa região é mais o xaxim, né? Lá para cima, samambaia-sul, é uma pteridófita grande que vai crescendo, né? Pode atingir 10 metros ou mais de altura, dependendo da espécie. Tá? Então aqui você tem o xaxinzinho lá. Uma característica, uma coisa bem interessante das pteridófitas é que a folha dela, ela vai se desenrolando enquanto vai sendo formada. Lembrar, deixa eu voltar aqui só para mostrar uma coisa para vocês. Lembrar que tudo isso aqui é uma folha, tá? Então, a samambaia, ela tem aquela partezinha lá, né, que faz assim, e depois ela tem lá, né, as divisõezinhas aqui no meio. É difícil de desenhar aqui com esse negócio, né? Mas tem aquelas coisinhas no meio aqui. Ó, isso tudo aqui é uma folha, tá? Isso é uma folha. O que vocês estão vendo aqui, ó, transversalmente, né, que vocês estão vendo ali, são folíolos de uma mesma folha. E bem aqui na pontinha, ela está enroladinha, né? Fica lá um enroladinho na ponta dela. Esse enroladinho é o báculo, tá? O báculo é a pontinha enrolada aonde vão nascer os folíolos da folha. Experimente fazer uma coisa, chega lá naquela samambaia que tua mãe gosta muito, né? E olhe as pontinhas lá e você vai ver o báculo. E faça o seguinte, quebre as pontinhas. Você vai ver como tua mãe vai ficar feliz. Ela vai ficar tão feliz que você vai ter, né, ela fazendo exercício, arremesso de chinelo em vocês, tá? Por quê? Porque quando você corta essa pontinha, quando você quebra, né, todo mundo agora, putz, e eu quebrei, né? Quando você quebra a pontinha da folha, ela para de crescer. Você tira aquela gemazinha, né, que tem aqui na ponta, que é a responsável por ela ir crescendo. E a folha para de crescer, fica pequena, né? Fica, né, aonde você quebrou, não se desenvolve mais. E a mãe fica muito alegre com vocês, né? Alegre de paixão. Tá? Então, ó, isso é o báculo, certo? É a maneira com que a folha vai crescendo dentro das pteridófitas, tá? Tinha uma animação, deixa eu passar direto. Aí, tá? Agora começa aquela partezinha que nos interessa bastante para o vestibular, ok? Que é o ciclo haplo-diplo-bionte dessa plantinha. Assim como as briófitas, ela também é haplo-diplo-bionte, assim como todas as plantas são haplo-diplo-bionte. Então vai ter uma fase haploide e vai ter uma fase diploide. Lembra lá nas briófitas? Quando você olhava uma briófita, aquela partezinha verde que estava fazendo a fotossíntese era o gametófito. Em cima do gametófito nascia o esporófito. Isso a gente viu na aula passada. E eu falei para vocês que o esporófito, lá nas briófitas, era transitório. Ele nasce em cima do gametófito. Tá? Já nas samambaias começa uma diferença. Quando você olha para a samambaia, né, e está vendo a samambaia, o que você está vendo é o esporófito. E o gametófito? Vocês provavelmente nunca viram o gametófito, porque ele tem 1 centímetro e ele é muito pequenininho e ele dá lá no chão da floresta, achatado. Então, bem provável que ninguém tenha visto, tá? Mas o esporófito a gente já viu. Professor, como é que você sabe que é o esporófito? Porque é ali que está sendo produzido esporo. Eu já vou mostrar para vocês aonde. Então, aonde está sendo produzido esporo é o esporófito. Então, essa fase, né, esporofítica ou esporófito, é quando você olha na samambaia. Já é uma diferença bem grande das briófitas. A fase duradoura das briófitas é o gametófito, é que ele passa mais tempo. A fase duradoura das pteridófitas é o esporófito. Mudou. Tá vendo? Gametófito e agora esporófito. E a partir daqui, todas as plantas que você olhar agora, você vai ver o esporófito mais desenvolvido que o gametófito. O gametófito vai ficando cada vez menor, né? Menos nas briófitas. Né? Não preciso nem falar, né? Olhe lá. Isso é important para você saber, tá? Não vou me esquecer disso lá, ok? Então, ó, aqui eu falo, ó, a fase duradoura é o esporófito. É essa samambaia
esporófito, tá? Lá no esporófito, na plantinha, nós vamos ter os esporângios, que são o quê? Regiões, né, que vão produzir esporos. Estruturas celulares produtoras de esporo. Os esporângios, eles ficam todos eles reunidos de pouco em pouco, né, em estruturas chamadas de soros. Tá? Cuidado com esse termo aqui. Ó. Soro não é o produtor de esporo. Soro é onde nós reunimos os esporângios e esses, sim, responsáveis pela produção de esporo. Tá? Lembra que o esporófito, assim como o esporângio, né, assim como o soro, são sempre 2 N. Mas aqui dentro do esporângio vai ocorrer a meiose. E a meiose vai produzir esporos N. Esporo é sempre N. O esporo é sempre eles, mas vai produzir esporos N. Tranquilo? Então, ó, essa é uma fase da pteridófita. A fase gametofítica, né, é um coraçãozinho de 1 centímetro, uma folhinha de 1 centímetro achatada na forma de um coração, né, que também é conhecido como prótalo ou protalo. Tá? Alguns põem acento, outros não, né, dependendo do autor. Tá? Então, prótalo ou protalo. Esse prótalo ou protalo, tá? Ele vem da germinação do esporozinho. Olha, se o esporo é N, o gametófito vai ser N também, né? Porque ele veio da germinação do esporo. Então, o gametófito, que agora aqui é denominado de prótalo, tá? É bem pequenininho, bem menos desenvolvido, ok? Esse gametófito é o que vai produzir os gametas, gametófito, gametas, tá? E no caso da pteridófita, as terrestres, elas são homotálicas. O que é homotálica? Ela produz gametas masculinos e femininos capazes de se autofecundar. Ah, monóica? Exatamente. Hermafrodita? Né? Vai ter lá a parte masculina, a parte feminina, e elas são capazes de se autofecundar. Tá? Então, as aquáticas são heterotálicas, são uma exceção, mas guardem aqui que elas, né, nas terrestres, que é o que mais aparece para vocês. Tá? São, né, o gametófito da samambaia é homotálico. Tá? Como é que isso aparece? Eu quero ver como é que é. Então, vou apresentar para vocês agora, né, o esporófito e o gametófito das samambaias. Né? Eu sei que vocês estão, né, se mordendo de vontade de vê-los, pois estão aí eles. Tá? Olha aí, ó. A samamba, né, tá aqui, samambaia zona, que é o esporófito. E esse trocinho aqui, ó, na forma de um coraçãozinho, que tem, ó, 1 centímetro, tá? É o gametófito. Tá vendo esses pontinhos aqui, ó, esses aqui e esses aqui? Pois é, esses aqui normalmente são os femininos, esses aqui os masculinos. Tá? E eles são capazes de se fecundar. Tá? Os gametas produzidos aqui vão fecundar os gametas produzidos aqui. Na mesma folhinha, de 1 centímetro, achatada, jogado lá na terra, muito pequenininha, piquititinha. Por isso a gente nem vê isso aqui. Tá? E é daqui que vai se formar isso aqui. E é daqui que vai dar origem a isso aqui. Aqui, ó, o esporófito, o gametófito. Esporófito, 2 N's, diploide. Esse aqui, N, haploide. Tá? Simples assim, né? Muito facinho, ok? Professor, e aqueles soros que você falou lá atrás? Os soros são essas bolinhas que vocês estão vendo aqui na samambaia. Quem já pegou uma folhinha de samambaia, às vezes você vira ela assim, né? E embaixo tá cheia daqueles pontinhos marrons. Né? Aquilo não é bichinho, tá? Aquilo lá é o soro. É dentro dele que nós temos os esporângios e é dentro dos esporângios que está sendo fabricado os esporos. Tá? Então, soro, conjunto de esporângio. Esporângio é onde está sendo fabricado o esporo. Esporângio, 2 N's, esporos, N. Está ocorrendo a meiose. Tranquilo?
que o báculo, né, que eu tinha falado para vocês aqui, enroladinho, né, na samambaia que nós já tínhamos mostrado, tá? Eu falei para vocês também que a samambaia, ela tem um caule. Só que o caule da samambaia é um pouquinho diferente. Lógico, existem, né, alguns caules eretos que saem para fora da terra, né? Mas a maioria das samambaias tem um caule assim, né? É um caule subterrâneo. Ele parece um rabinho de gato, né? Esse caule subterrâneo aqui, ó, ele é chamado de rizoide. É um caule especial. Por quê? Porque desse caule saem folhas. Perdi meu mouse. Saem folhas, ó, aqui para a parte de cima, tá? E saem raízes na parte de baixo. Então é um caule modificado. Cada olhinho desse que vocês estão vendo aqui, ó, tá? É uma gemazinha que pode dar origem aqui a uma folha e pode dar origem aqui a raizinha, tá? Então, quando você olha lá um vasinho de samambaia, normalmente você vê lá nesses rabinhos de gato lá, tá? E é interessante porque se você quiser tirar uma muda de uma samambaia, você não vai fazer o ciclo aplodiplobiont dela, tá? Demora muito, muito complicado, você vai ter que coletar os esporos, jogar os esporos no chão, né? Os esporos vão se transformar no prótalo para depois nascer a samambaia. Então, o que o pessoal faz? O pessoal chega e corta um pedacinho do rabinho, né, da samambaia, do caule, tá? Então, ó, aqui está cortado, inclusive, o cara cortou esse pedacinho, tá? Que tinha uma folhinha e uma geminha, e esse pedacinho aqui, ó, você vai enterrar, você vai pôr terra, pode pôr até mais ou menos, né, deixando só as folhinhas de fora, e você vai ver que isso aqui começa a aumentar, e daqui a pouco você tem mais folhas e mais folhinhas, e você tá com uma samambaia lá, tá? Então, veja, não precisa esperar o ciclo. A gente pode simplificar esse ciclo, fazendo com que ela fique mais rápido. Tá? Tranquilo? Então, se eu perguntar como é que é a raiz de uma pteridófita, né, nas samambaias, é do tipo rizoide, tá? Ou rizoma, tá? Que é aquele caule modificado, um caule subterrâneo. O caule normal, ele sobe, né? Esse está no chão, então ele é subterrâneo. Ok? Aqui, ó, nós estamos vendo uma folha de samambaia mostrando, olha a importância disso, estou mostrando de novo para vocês, ó. O soro, aqui, ó como é que ele é, uma bolinha. Dentro dessa bola maior existem várias bolinhas menores. Essas bolinhas menores são os esporângios, aqui embaixo. Ó. Soro, a bolinha inteira. Esporângio, uma delas. Dentro do esporângio, o que você tem? O esporo. E esse esporo, né, vai ser liberado depois de maduro. Então, depois de madurinho, né, ele se abre, o esporângio, e libera os esporozinhos. Que vão ser jogados no chão. E quando eles são que nós já tínhamos visto com vocês. Tá? Então, difícil isso? Não é difícil, gente. Só tem que dominar esses termos que apareceram para vocês no ano passado e que a gente está repetindo de novo aqui para vocês. E o ciclo, professor? Como é que é o ciclo? O ciclo é muito simples, ó. Vou começar por essa samambaia aqui, ó, tá? A samambaia adulta, aquilo que você está vendo, é o mais fácil, né? Olhei para uma samambaia, ela olhou para mim. Não, se ela olhar para você, corra. Não é uma samambaia, tá? Mas, se você olhar para a samambaia, você vai ver lá que a samambaiazinha está aqui, ó, adulta. E vai ter aqueles sorozinhos que eu falei para vocês. E nos sorozinhos você vai ter um esporângio. E eu já tinha falado para vocês que o esporângio é 2 N's. E lá no esporângio, dentro do esporângio, né, parece um come-cope aqui, né, do joguinho, tá? Vai ocorrer a meiose dentro dele, tá? Algumas células especiais lá dentro vão sofrer meiose e vão se transformar em esporo, ó. Então ele era 2 N's e o esporo agora é N. O esporo é sempre N, o esporo é sempre N, o esporo é sempre N, tá? Liberou o esporozinho. O esporozinho caiu no chão, começou a germinar, né? Isso aqui, ó. Tá? E vai formando o prótalo, que é esse coraçãozinho que nós estamos vendo aqui. Então, ó, daqui da samambaia, 2 N's, um esporo N caiu no chão e está formando o prótalo ou gametófito N. Ó, era 2 N's, sofreu meiose, caiu no chão, folhinha N. Nessa folhinha, nessa mesma folhinha aqui de 1 centímetro, você vai encontrar a parte feminina e a parte masculina. Tá?
Agora, olha que interessante. Ele não, a parte masculina não consegue chegar até a feminina, tá? A não ser que chova, que tenha água ambiental. Não aquela água que ela precisa para fazer lá a fotossíntese. Água no ambiente, né? Formar uma piscininha, lembra? Então a água cobriu isso aqui, e agora, na hora que cobriu, tá? O anterídeo começa a produzir os anterozoides, que são os gametas masculinos. Os gametas masculinos vão nadar à procura do gameta feminino, que é a oosfera. E a oosfera está dentro do arquegônio, igualzinho às briófitas, tá? O anterozoide vai chegar aqui, nadar, entra aqui e fecunda a oosfera. Ó, a oosfera era N, né? O anterozoide era N. Anterozoide e oosfera vão se juntar, formando uma célula ovo ou zigoto, tá? Que é 2Ns. Essa célula 2Ns, então a oosfera vai produzir uma célula, né, junto com o anterozoide 2Ns, começa a se dividir, e vai se dividindo, e vai se dividindo, e vai se dividindo, e vai se dividindo, e começa a formar, ó, uma plantinha 2Ns. Olha que interessante, a plantinha que está nascendo aqui, que veio dessa fecundação aqui, é 2Ns, tá? Por que é interessante? Porque da onde ela está vindo, da parte de baixo, que é o gametófito, tá? É N, tá certo? Então, às vezes aparece essa fotografia aqui, né? O pessoal diz, não, mas não, tá errado isso. Como é que um negócio N vai dar origem a 2Ns? Porque você tem que lembrar que houve fecundação antes. O que está acontecendo é essa estrutura aqui, ó, germinando e formando aquela folhinha que você está vendo lá, né? Então está formando aquele desenho que você está vendo aqui, tá? Então cuidado, porque isso pode sacanear você, pode sacanear vocês dentro de uma questão com desenho, tá? Então prestar muita atenção nessa parte.